Meus amigos, esta segunda parte da minha autobiografia relata o meu trabalho e as minhas dificuldades no período de outubro de 2015 ao final de 2016. E gostaria de esclarecer que todos os fatos relatados neste período foram direcionados a pessoas e não à instituição Polícia Militar. Pessoas que, graças a Deus, não fazem mais parte dessa instituição. E para fechar a trilogia sobre a Rota, em julho de 2015 iniciei o documentário Os Bastidores da Temida Rota, que relata os atentados de 2006 ao início de 2016, no que diz respeito à Polícia Militar, em especial à Rota. E para isso convidei os melhores especialistas na área de segurança, para mostrar à população os bastidores da segurança pública. Eu comecei as gravações com os praças e oficiais da Rota, na mesma época da transferência política do comandante do batalhão. Durante o tempo que eu servi no 1º Batalhão de Polícia de Choque, aconteceram alguns fatos que, infelizmente, não foram de total agrado, né? Poderia citar como exemplo o capotamento da viatura quase que em frente ao batalhão e outras ocorrências que são quase que, diria que corriqueiras, porque devido à atividade que a Rota exerce, atividade sempre de alto risco, para que isso aconteça é muito fácil. Como era de costume, toda vez que mudava um comandante, eu me apresentava e pedia uma autorização para dar continuidade aos meus trabalhos. E com esse, não foi diferente. Quando eu fui apresentado a ele, eu estava acompanhado de uma estagiária. E estranhei quando ele propôs uma troca, dizendo que precisava de um videoclipe para o aniversário do batalhão e que eu deveria inserir a sua imagem, porque ele tinha sido ajudante de ordem do governador e ele queria impressioná-lo, uma vez que ele estaria presente no aniversário do batalhão. Eu disse que não teria nenhum problema. Como eu sempre fiz os videoclipes da Rota, eu aceitei a troca. Eu lembro, por exemplo, que ele passou o período do comando do Coronel Telhada, depois assumiu o Coronel Madia, depois seu Coronel Nivaldo, Coronel Walter, Coronel Tenório, Coronel Gasparian e, por último, o comandante tenente-coronel Sardilli, com quem, aliás, a gente tomou conhecimento que ele passou a ter problemas, sendo inclusive proibido de continuar o seu trabalho, por questões que nós, como veteranos, por exemplo, não tivemos conhecimento. Eu cheguei na produtora em outubro de 2015 e, desde então, eu acompanho os trabalhos do Elias. Eu posso descrevê-lo como um excelente profissional com profundo conhecimento no que se refere às nossas polícias. E domina como ninguém toda a parte técnica, o que, para nós estagiários, é muito bom. Em relação ao último documentário da trilogia, eu tive que conhecer a Rota. E logo no primeiro dia, me deparei com uma situação muito constrangedora no batalhão. E eu só não saí porque ele insistiu muito para eu ficar. Eu me lembro como se fosse hoje, a forma autoritária e grosseira que ele desativou a academia que os policiais treinavam artes marciais, mandando retirar os tatames, os equipamentos, que eram doações de amigos da Rota. Inclusive, nesse dia, eu presenciei uma situação humilhante. A mando dele, 2 civis que ajudavam os policiais na academia foram ouvidos a termo no batalhão, como se estivessem numa delegacia de polícia, o que para mim foi um absurdo. Algumas semanas depois, o major, subcomandante da Rota, me pediu para gravar o depoimento daquele novo tenente-coronel. Porque se ele não participasse, poderia causar alguns melindres e tal. Bom, enfim, no primeiro momento eu não concordei, porque ele não tinha nenhuma história de Rota para acrescentar no documentário. Além disso, eu estava observando muitas situações que não faziam parte da doutrina de Rota, muito diferente dos 8 comandantes anteriores a ele. Inclusive, naquele mesmo dia, eu presenciei uma situação de total constrangimento a uma jornalista, que ele pensou que fazia parte da minha equipe.
Para ser bem sincero, no primeiro dia de gravação, nós já tínhamos toda uma agenda de gravações com o pessoal. Ele chegou gritando. Para ser sincero, eu não sei nem de onde ele surgiu. O cinegrafista já estava pronto para entrar na viatura. Os policiais que já estavam com as lapelas todas prontas, ligadas, tudo preparado. E ele chegou gritando, falando que não ia entrar em viatura e que ele não ia autorizar, que era para descer da viatura. E aquilo foi muito constrangedor porque tinha muitas pessoas em volta. Tinham praticamente 30 policiais para entrar, dentre aqueles que iam entrar nas viaturas e aqueles que estavam em volta, porque tinha policial fazendo exercícios em volta. Então, tinha muita gente. E foi totalmente constrangedor, porque pra gente aquilo tudo já estava autorizado. E ele chegar e gritar, ele não tinha necessidade de fazer aquilo. Ele podia chamar a gente de canto. Ao meu ver, pela atitude que ele teve, independente se foi comigo ou qualquer outro jornalista ou qualquer outra imprensa, aquilo não deveria ter acontecido, não podia ter acontecido. Na verdade, ele não tinha o direito, né? Nós trabalhamos com liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Então, nós tínhamos todo o direito, como eu havia dito, nós tínhamos autorização para estar lá dentro. Dias depois, voltei para gravar com o subcomandante. E a condição imposta por ele foi gravar antes com o novo comandante. Não tendo outra alternativa, acabei gravando, mesmo ele não querendo falar sobre letalidade. E por ter presenciado muitas situações de abusos por parte desse comandante, era nítido que a minha presença causava um incômodo muito grande. Afinal, eu estava lá há muitos anos, tinha livre acesso à tropa e estava produzindo um documentário sobre a rota. E como ele estava fazendo um verdadeiro desmantelamento da rota, ele não queria minha presença no batalhão. Começou com a proibição da minha saída nos patrulhamentos de rota, 15 dias antes de uma ordem dada pelo comandante-geral proibindo a imprensa de acompanhar os patrulhamentos em viaturas. Chegou o dia do aniversário do batalhão e o Elias cumpriu a parte dele, independente da proibição de sair embarcado nas viaturas de rota e da pressão de concluir o videoclipe. Assim que chegamos no batalhão, ele mandou chamar o Elias em seu gabinete para se certificar que sua imagem estava lá antes de ser colocado no telão. Eu imagino que tinha mais de 2.000 pessoas para assistir o videoclipe. E, para surpresa de todos, o governador não compareceu. E após o aniversário, muita coisa ruim aconteceu. Preocupado com que o meu documentário pudesse relatar, na primeira postagem nas redes sociais, esse comandante me ligou fazendo várias ameaças e determinando a imediata retirada da publicação na internet. Em nenhum momento ele me deixou falar, só gritava como costumava fazer com seus subordinados, dizendo que eu era louco de fazer críticas só porque ele tinha trabalhado com o governador. E acabou proibindo a minha entrada no batalhão e desligou o telefone na minha cara. No mesmo dia, ele reforçou no meu Facebook pessoal, só que dessa vez se policiando para não fazer novas ameaças. No dia seguinte, fui acompanhado até o batalhão para esclarecer o que para mim era um grande mal-entendido. E para minha surpresa, eu fui impedido de entrar na rota por ordens desse comandante. E para não tomar proporções maiores, eu fui falar com o comandante do CP-Choque, o superior hierárquico desse comandante. E infelizmente, ele não me recebeu. Voltei mais 2 vezes em dias diferentes e esse coronel, para minha decepção, não quis me atender. E ele estava no batalhão, porque eu fui informado pela guarda e pela sua ordenança. Lá dentro tem um sofá lá também, se quiser sentar um pouquinho, descansar as pernas. Legal. Alguns dias depois, fiquei sabendo que o comandante da rota fez um documento solicitando a proibição da minha entrada e do meu trabalho no batalhão. E para minha indignação e da tropa de rota, o coronel Nivaldo, que sempre falou que me considerava um amigo e quando eu precisasse era só procurá-lo, acatou o que para mim foi uma determinação do seu subordinado. A própria divulgação da história da rota está sendo cerceada pelo comando. Basta se ver uma ordem emanada dia 22 de março de 2016, em que é transmitida ao comando da rota que fica proibida qualquer matéria no interior daquela unidade, seja por meio de entrevista ou tomada de áudio ou de imagens. Isso é uma forma de censura grosseira, arcaica,
né, e que vai na contramão da história, porque o documentário nada mais é do que um legado que se deixa para a posteridade, para a fonte de pesquisa, né, sobre a atuação da rota, e é uma forma de resgatar a dignidade e realçar o trabalho heróico dos integrantes da rota. Como disse aqui, do meu período no 1º Batalhão de Choque, como oficial superior. Tanto o Coronel Telhada, quanto o Coronel Madia, quanto o Coronel Nivaldo, ao qual eu fui tanto coordenador quanto subcomandante, todos, para mim, sempre teceram elogios em relação ao trabalho que o Elias fazia para o batalhão. Todos, sem exceção. Inclusive, eu lembro aqui de um evento que esteve no batalhão à noite, em que houve um evento, aí nós fomos para o Salão Nobre, era um aniversário da unidade, em que o próprio Coronel Nivaldo, como comandante do batalhão, teceu elogios importantes ao trabalho que o Elias desempenha no batalhão. O Coronel Nivaldo ali, perante os oficiais, pessoas de fora da unidade, particulares, civis, praças do batalhão, teceu elogios fortes em relação ao trabalho ao Elias, na presença do Elias, para que todos ouvissem. Para a gente poder dar continuidade às nossas comemorações, nós vamos fazer o corte do bolo do Batalhão Tobias de Aguiar. Na sequência, nós vamos assistir um vídeo que o nosso amigo Elias produziu. É um melhor do que o outro, né? Quem viu do aniversário da rota se prepara, porque esse aqui vai ser um pouco melhor, né, Elias? Imagina, cara. Nos mais de 23 anos que estou na Polícia Militar, eu nunca vi um tenente-coronel dizer a um coronel full o que ele deveria fazer e ele obedecer. Uma semana antes da exibição no cinema, o deputado Coronel Camilo, ex-comandante-geral da Polícia Militar, que havia participado das gravações para o documentário, em solidariedade ao Coronel Sardilli, me ligou, ameaçando de me processar caso não retirasse o seu depoimento. Além das ameaças, esse indivíduo disse que eu estava fazendo um desfavor à Polícia Militar com o meu documentário. E também desligou o telefone na minha cara. E no dia seguinte, enviou uma mensagem no meu Facebook pessoal e dias depois ligou novamente. E isso só parou porque em uma reunião eu levei o problema para o ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, que, indignado, ligou na minha frente para o Coronel Antão, que na época era assessor desse deputado. Na verdade, o convite foi para o Coronel Antão, que comandou a PM como ninguém. E para evitar constrangimentos, decidimos convidar esse cidadão para participar. E mesmo assim, esse deputado, ex-comandante-geral da Polícia Militar, não foi honesto. E gravou um depoimento mentiroso e, para surpresa de todos, foi vergonhosamente desmascarado. Então a primeira providência que nós tomamos lá, quando eu assumi o comando geral, foi convidar um comandante que fizesse a diferença para a tropa da rota. Alguém que estivesse junto, que fosse operacional e principalmente que entendesse a linguagem das ondas ostensivas Tobias de Aguiar, né? Eu do 1º Batalhão de Choque. Quando eu fui para o comando geral, eu convidei o Coronel Telhada para ser comandante. O Coronel Telhada, quando eu o designei para a rota, o comando-geral da Polícia Militar disse no meu gabinete que eu teria problemas. Ele era o comandante do 7º Batalhão, totalmente esquecido dentro da corporação, sem nenhuma perspectiva de futuro dentro da Polícia Militar, mas sabedor do trabalho que ele fez na rota anteriormente, eu o convidei para assumir o comando da rota. À revelia e até com contrariedade do então comandante-geral, o Coronel Camilo, e que era realmente uma decisão de risco, que não concordava com ela, né? Isso eu digo abertamente. O destino fez que hoje ambos sejam colegas na Assembleia Legislativa do Estado. Eu reconheço que foi um grande erro da minha parte convidar esse cidadão para participar de um documentário tão importante. Eu deveria ter feito uma pesquisa antes, porque logo em seguida esse ex-comandante-geral começou a aparecer com frequência na mídia e de forma negativa, sendo questionado sobre a compra milionária no valor de 21 milhões de reais em armamentos com defeitos e que nunca foram usados pela PM. E mesmo assim, esses armamentos sucateados foram distribuídos para vários batalhões de São Paulo e não podem ser usados e muito menos devolvidos,
porque fazem parte da reserva de armas desses batalhões. E hoje estamos acompanhando pela imprensa a Lava Jato da PM, a maior vergonha da história da corporação. E mais uma vez, esse deputado, ex-comandante-geral, está sendo acusado de envolvimento. E isso não sou eu que estou falando, é o Ministério Público e toda a imprensa. O Ministério Público abriu um inquérito para investigar 17 coronéis da Polícia Militar. Isso 6 meses depois do coronel José Afonso Adriano Filho, que está preso desde março, denunciar o esquema de corrupção no comando da Polícia Militar. Um dos citados é o ex-comandante da PM e hoje deputado estadual Álvaro Camilo. Foi depois desta carta escrita em maio deste ano pelo coronel José Afonso Adriano Filho que o Ministério Público decidiu investigar outros coronéis da PM. No relato, ele provoca a corregedoria a investigar os coronéis que ele cita, com diversas perguntas que até hoje não foram esclarecidas. Um desses questionamentos se refere ao coronel Camilo, que foi comandante da Polícia Militar por 5 anos e hoje é deputado estadual. Na carta, o coronel José Adriano pergunta se os investigadores sabem se o coronel Camilo recebeu do DSA, Departamento de Suporte Administrativo do Comando Geral, cheque ou espécie para custear despesas diversas. O Ministério Público pediu ao comando da PM o prontuário do coronel Camilo e de outros 16 coronéis, um tenente-coronel e um capitão da PM. Um ex-comandante de uma instituição que a gente tanto respeita e tanto quer dignificar, participando disso. E esse ex-comandante, hoje, é eleito deputado estadual. Né? Eu quero crer que seja falsa essa acusação desse coronel preso, né? Que esse deputado não esteja ligado a essas falcatruas que aconteceram aqui nessa instituição. Né? Temos aí declarações que nos deixam até entristecidos. E depois dessas denúncias eu pergunto, sou eu que mancho a imagem da Polícia Militar? Sou eu que estou fazendo um desfavor à corporação, como esse ex-comandante-geral e atual deputado que está sendo acusado me falou? Mesmo com todas essas dificuldades, o Elias continuou. E fomos surpreendidos mais uma vez ao tentar gravar na rua em frente à corregedoria. O Elias foi impedido pelos policiais com a alegação que ali era uma área de segurança e precisava de uma autorização da corregedoria e não autorizaram. Quer dizer, se é uma Rede Globo, até o caminhão pode parar na porta e ninguém questiona. Quando fiquei sabendo da proibição dele gravar em frente ao quartel da Corregedoria da Polícia Militar, eu fiquei indignado. Mas não é uma decisão que me surpreendeu. Por quê? Daquele lugar, vi várias decisões absurdas, arbitrárias, como essa, que é impedir o livre acesso ao trabalho, diga-se de passagem, uma via pública. Então veja, graças ao Judiciário Paulista, ele conseguiu uma decisão por meio do mandado de segurança para ele poder exercer o trabalho dele. E depois de todas as dificuldades e perseguições, finalmente finalizamos o documentário e fizemos a pré-estreia no cinema, dos bastidores da temida rota. Quando eu cheguei no cinema, eu fiquei sabendo que o coronel comandante da rota da época proibiu a presença dos policiais militares de rota naquele filme. O filme faz uma série de denúncias que desmascaram a verdadeira face daquele atual comandante na sua ordem política e como ele usava o batalhão para conseguir a sua tão sonhada promoção para Coronel Fu. Os policiais me relataram posteriormente que foram proibidos mediante a ameaça de punição e perseguição, mesmo estando nos seus dias de folga. O que comprova mais uma vez a interferência na vida até das famílias, né, dos policiais militares por parte desse então comandante. A verdadeira história sobre os atentados de 2006. Covardia, omissão, porque eu acho que é uma questão de lógica. Se você sabe o que está acontecendo, o que pode acontecer, deveriam ter informado a tropa também, né? A escolha polêmica do secretário de Segurança Pública de São Paulo. Como? Advogado do PCC?
e hoje é o titular da pasta da segurança. Isso é incompatível. O governador ficou maluco. A escolha de um ex-ajudante de ordem do governador para comandar e tentar acabar com a rota. Chegando ao absurdo desse comandante, colocaram seus interesses pessoais acima de tudo, que acabaram prejudicando a segurança da população. As perseguições e punições aos policiais que defendem a população. Determinou que todas as equipes que se envolvessem em ocorrências policiais com resistência fossem empregadas no policiamento ostensivo a pé com colete fosforescente no centro da cidade de São Paulo para servir de exemplo e inibir cada vez mais a intervenção da rota nos momentos mais agudos. Eu vou te punir, eu vou te transferir, e se eu conseguir, eu vou te expulsar da polícia. O que acontece quando um policial é recolhido ao presídio da Polícia Militar? Aonde você pode andar no pátio? O que você vai fazer? Então você vai limpar a cela, você vai lavar banheiro. O trabalho muitas vezes abusivo da corregedoria. O órgão responsável pela disciplina da Polícia Militar não cumpre as leis, chegando ao absurdo de manter um acusado preso 16 horas a mais com ordem de soltura da Justiça Militar. Por que tantas execuções de policiais na frente de suas famílias? O descaso das autoridades e do comando da PM com os policiais feridos em serviço. Meu marido foi um número para eles. Meu marido, enquanto ele estava bem, ele serviu à sociedade, serviu a eles todos, ao governo, à Polícia Militar, mas aí agora o problema é seu. O medo que os bandidos têm da rota. Muito medo. Muito medo. Pode ter certeza absoluta disso. Pode ter, escrever no seu, não sabe? E não tá brincando aí com a Rocan, né, cara? Não é a ronda escolar ali. É a rota, né, mano? A única tropa que o PCC realmente teme é a rota. Porque sabe que com a rota não tem nenhum tipo de acerto. Um trabalho produzido com tanto sacrifício em prol dos policiais, e nenhum deles pôde prestigiar. Até mesmo os oficiais que estiveram presentes nos trabalhos anteriores não compareceram, por ordens e medo de represálias. Após a exibição, demos início às vendas dos DVDs, e alguns dias depois, policiais de vários batalhões que assistiram o documentário, inclusive os policiais de rota, me alertaram para ficar esperto, porque eu havia mexido em um vespeiro. E exatamente 4 semanas após a exibição no cinema, eu e minha família fomos surpreendidos por um suposto assalto na porta da produtora. Posso garantir que esses criminosos não vieram só para assaltar, porque não levaram nada, nem as bolsas, nem os celulares que estavam no carro. Só deu tempo de pedir para minha família sair do carro e, sem esboçar nenhuma reação, um dos criminosos começou a... E na mesma hora, eu liguei na rota e fui atendido no centro de comando e controle por um policial que me conhecia. E pedi ajuda. Imediatamente esse policial informou seus superiores e os oficiais que estavam na rua. E minha filha ligou no telefone 190. E por uma grande coincidência, a rota estava patrulhando a mesma região da produtora. Passados 15 minutos, pelo conhecimento que eu tenho de rota, já era para ter chegado pelo menos uma viatura. E como não veio, desconfiei que tinha algo errado e liguei novamente. Após ter a confirmação que o comando da rota estava ciente e as viaturas não chegavam, passei a receber ligações de vários policiais de rota, dizendo que infelizmente não tinham ordens para encostar nessa ocorrência. O que eu classifico de extrema covardia por parte desses comandantes. Proibiram os policiais de socorrerem a mim e a minha família por ordens e medo de sofrerem retaliações do comandante do choque e desse coronel que tinha acabado de ser promovido em virtude de um documentário? Foi registrado como roubo, porém eu não acredito nessa teoria, mesmo porque ele fica a poucos metros de um quartel da Polícia Militar, numa área extremamente bem policiada, inclusive tinham viaturas de rota próximo ao local. Porém, eu acho que quando o bandido vai roubar, ele analisa todos esses fatos, afinal a profissão dele é bandido. Juntamente com o fato
dele deixar descontente muitas pessoas de alto poder na escala de comando em virtude do documentário e pela série de denúncias que o documentário faz, eu não consigo acreditar, sinceramente, com a minha experiência policial, que foi uma coincidência. Principalmente analisando o fato de viaturas de rota próximas à rua onde aconteceu isso serem proibidas pelo comando da rota de comparecer. Então essa é a minha visão, é a minha verdade. Eu acho muito estranho isso ter acontecido, né? E eu acredito realmente que alguém queria acabar com a vida do Elias Júnior depois do filme que ele lançou. Assim como nós temos o exemplo do José Padilha, que teve que mudar para os Estados Unidos após o filme do Bop, que faz uma série de denúncias também. A pior parte foi tentar acalmar a minha mãe, uma senhora idosa com meu braço sangrando. E depois ouvir dos policiais que me conheciam e me socorreram, indignados, perguntando: cadê a rota, irmão? Eles estão patrulhando nossa área hoje. E como a maioria dos policiais acompanhava os meus trabalhos e me viam embarcado nas viaturas de rota, nos patrulhamentos e nas ocorrências, eles tinham certeza que a rota vinha me ajudar, o que infelizmente não aconteceu. Uma coisa que me incomodou bastante foi ouvir os policiais que me socorreram falando entre eles: o cara faz de tudo pela rota, toma esse monte de tiro na frente da sua família, e a rota aqui na área não vem ajudar? Mas eu não culpo os policiais de rota, porque eu sei bem como funciona a retaliação por parte de alguns comandantes que não gostavam da rota e foram comandar o batalhão. O que mais chama atenção é que abandonaram o carro a 4 quadras dali. E uma mulher que estava passando naquele local viu os bandidos saindo correndo do carro e entrando em um outro veículo que estava parado aguardando. É de conhecimento de qualquer policial que nesses casos de roubo, o carro dos comparsas estaria na escolta acompanhando os criminosos e jamais aguardando a 4 quadras do roubo. Então fica aquele papo, né? Poxa, será que com tudo isso aí, proibição disso, daquilo, será que teria alguém com o peito, a pachorra, a petulância, a ousadia, a covardia de mandar que alguém fizesse aquilo? Ou que fosse um aviso? Eu acho que se foi uma burrice total, uma ignorância total. Porque tudo que quisessem talvez apagar não estava na cabeça dele. Está nas imagens. No grande arquivo que o Elias tem de tudo que ele fez durante anos. Mas eu, sinceramente, eu não acredito, viu? Não acredito. Eu quero e forço para não acreditar que tenha partido de alguma figura exponencial aí, algum sujeito, né, que teve os seus interesses feridos, sua moral abalada. Moral, um cara desse não tem nem moral. Mas, enfim, eu não quero acreditar que tenha acontecido isso, que tenha sido algo de mando, que tenha sido algum recado. Quero debitar isso mais a um assalto comum mesmo. Bandidinho lá, uma trombada assim. Agora, eu acho que, diante disso tudo, eu acho que ele tinha que ser muito protegido, porque, olha, se acontecer alguma coisa com ele, vocês não sabem o que pode explodir, e explodir na cabeça de uns 4 ou 5 por aí. Então, é melhor vocês ficarem antenados, vocês que devem muito a ele, vocês sabem a quem me refiro, viu? Aqueles graduados, aqueles que galgaram postos à custa dele, aqueles que têm muitas dívidas a pagar e que ele, por uma questão até de humildade, não cobra, mas deveria cobrar caro com juros, porque, infelizmente, ele acreditou em muita gente que não vale nada. Infelizmente é isso. No período que o Coronel Sardilli ganhou a promoção e saiu da rota, eu pensei que essa perseguição tinha terminado. E, mais uma vez, para minha decepção, ele esperou ser promovido para me processar.
E ele só não fez isso antes porque ele sabia que a repercussão negativa para a corporação e principalmente para o governo não o deixaria ser promovido. Boa sorte para Elias, porque segundo consta, parece que existe um processo. E nesse processo eu tenho certeza que a justiça saberá analisar com carinho e ver que, se assistir o documentário, vai analisar que, pelo menos naquele documentário, não existe ofensa, não denigra a imagem, ponto nenhum. Muito pelo contrário, eu, em assistindo, principalmente os 3 filmes, me senti muito honrado e representado naquele trabalho. Elias Júnior tem mais de 20 anos acompanhando e louvando o trabalho da Polícia Militar, especificamente o trabalho da Rota. Nesse tempo que ele trabalha com inúmeros policiais militares, todas as circunstâncias que acontecem dentro da unidade, a tropa traz para ele. É um amigo da tropa. Elias é um amigo da tropa. E um ex-comandante da Rota tentou, via de uma ação judicial, barrar um documentário em que ele trazia técnica, pessoas com extrema credibilidade para contar os pormenores daquilo que realmente acontece dentro do batalhão Tobias de Aguiar. O mais absurdo foram os argumentos que ele utilizou para me processar. A começar por falar que quando assumiu a Rota, ela estava envolvida em denúncias de desvios de condutas e excessos, depreciando o trabalho dos seus antecessores, todos respeitáveis oficiais, e atingindo a autoestima da tropa, que diz respeito ao conjunto do efetivo da Rota, com mais de 600 homens. E esse coronel generaliza de forma maldosa quando diz que a tropa está envolvida em desvios de conduta e excessos. Em nenhum momento se discutia a vaidade e as qualidades exaltadas pelo coronel, que fez questão de demonstrar na foto que juntou no processo, vestido com uniforme de gala, ostentando as medalhas que lhe foram conferidas. Mas, contudo, sequer juntou os documentos que provam as suas honrarias e seus significados, servindo apenas para se exibir. E no processo ele diz que, por sua notável competência profissional, bem como experiência na Rota nos anos de 2004 e 2006, ele foi incumbido de comandar uma das unidades mais importantes da Polícia Militar, a Rota. E esse coronel também se encarrega de demonstrar a sua inexperiência nas atividades de combate ao crime organizado. Passou mais de uma década no Palácio dos Bandeirantes, conforme atesta orgulhosamente no processo, vivenciando atrás de uma mesa e ar-condicionado, revelando a falta de intimidade no combate à criminalidade nas ruas, onde é o verdadeiro palco dos acontecimentos, onde as adrenalinas correm por veias desconhecidas, onde nós, a sociedade paulistana, imploramos por mais segurança e menos violência nas ruas, em nossas casas. E vamos com Deus, derruba uns 3 aí pra acabar com esses bandidos. Vamos com Deus. Amém. E chega a ser um absurdo querer me processar afirmando que o documentário Os Bastidores da Temida Rota é sensacionalista e despido de qualquer elemento probatório. Na minha opinião, é uma ofensa aos policiais e autoridades que participaram, como o melhor secretário de Segurança Pública que São Paulo já teve, um dos mais conceituados juízes da Justiça Militar, um renomado promotor do GAECO que veio de Presidente Venceslau, onde os líderes do PCC estão presos, deputados e vereadores, ambos oficiais da Polícia Militar, o seu subcomandante da Rota, os seus capitães e praças também da Rota, advogados que só defendem policiais e policiais vítimas do abandono do Estado e do comando da PM. Será que nenhuma dessas pessoas tem credibilidade para relatar o que estava acontecendo ou vivenciaram? Infelizmente, esse coronel me mediu pela própria régua. Eu passei 24 anos naquele batalhão e pelo menos 10 anos embarcado nas viaturas de Rota, acompanhando, vivenciando e registrando os patrulhamentos e todas as ações dos policiais, o que me deu muita experiência e propriedade para falar, além de produzir todos os documentários sobre a Rota, muito diferente dele. Por mais que o Elias Júnior não seja um militar de formação,
ele é um militar moral. Que se ele não conhece o que a polícia faz, quem é que conhece? Ele acompanhou de perto o trabalho de uma unidade que é complexa, uma unidade que é polêmica. Ele acompanhou de perto esse trabalho. Ele viu, ele sentiu na pele. Então, se ele não conhece, quem é que vai conhecer? Agora tem um outro ponto. Elias Júnior, ele conhece mais de polícia do que muitos polícia de formação, que fizeram cursos, que já estão na instituição. Elias Júnior já tem mais de 20 anos que acompanha o trabalho da Polícia Militar, em particular do 1º Batalhão de Choque. Porque ele tem propriedade para falar sim a respeito sobre o serviço, sobre o trabalho, sobre o dia a dia do patrulhamento de rota. E na tentativa de enganar a justiça e levar uma vantagem financeira, esse coronel pediu uma indenização absurda. E preocupado que isso fosse pegar muito mal na alta cúpula da Polícia Militar, ele pediu segredo de justiça a fim de esconder tantos absurdos. E a justiça entendeu que não era o caso. Me assusta, inclusive, o valor que ele pediu por danos morais, R$50 mil. E me assusta por quê? Porque ele deu valor à moral dele, né? Quer dizer que a moral dele ali, R$50 mil, pagaria, né? Isso vindo de um coronel me causa indignação. E eu gostaria, na verdade, é que se invertesse os polos dessa ação e se alguém teria que ser indenizado aí, é o Elias Júnior e não o coronel, como foi dito na própria sentença. Para finalizar, mais uma decepção. Desta vez, o corporativismo entre o deputado Telhada e esse coronel, que juntos tentaram de forma rasteira reverter as severas críticas que o deputado fez a ele, dizendo que houve manobras espúrias operadas por nós mediante a distorção dos depoimentos prestados de boa-fé pelos entrevistados. Comprova-se, através de um vídeo postado nas redes sociais, por uma das autoridades entrevistadas no documentário, o deputado estadual Coronel Telhada, tido, na opinião dele, como um dos melhores profissionais que já passaram pela rota. Pessoal, tudo bem? Tem sido veiculado na internet um vídeo sobre o filme A Temida Rota, que está sendo lançado agora. E nesse vídeo é feito, do jeito que ele está sendo veiculado, dá essa impressão que eu estou fazendo uma crítica ao coronel Sardilli, que foi o comandante da rota. Quero deixar bem claro que isso não é uma realidade. O clipe foi feito de uma maneira, eu não sei se intencional ou não, para criar esse mal-estar. Quando eu fiz a crítica, alguns comandantes que passaram na rota, realmente passaram vários comandantes lá que usaram a rota e usaram de uma maneira ingrata, usaram de uma maneira não correta, usaram de uma maneira não leal, mas não é o caso do Coronel Sardilli. O Coronel Sardilli hoje está comandando a região de Guarulhos, porque eu tenho amizade e tenho apreço, e quem vê esse vídeo fica claramente a impressão de que a minha crítica é dirigida ao Coronel Sardilli. Então, quero publicamente dizer que isso não é verdade, isso não ocorre. Eu tenho um relacionamento muito bom com o Coronel Sardilli e até estou tentando entrar em contato com o diretor do filme para que desfaça esse mal-estar. Se ele teve problema com o Coronel Sardilli, que não use a minha imagem para criticar o coronel, porque eu e o Coronel Sardilli nos damos muito bem. Se eu tiver qualquer problema, eu me dirijo direto ao coronel, jamais faria essa sacanagem que estão fazendo com ele. Grande abraço. É muito triste para nós da instituição Polícia Militar não poder confiar em ex-comandantes, que usaram o nome da Polícia Militar para se elegerem. Eu digo isso porque eu tive a oportunidade de acompanhar uma gravação no gabinete do deputado Telhada para o documentário Os Bastidores da Temida Rota, onde ele fez severas críticas ao Coronel Sardilli, chegando ao absurdo de dizer que ele era um bosta. Depois, ele grava um vídeo e posta nas redes sociais dizendo que a chamada que estava no trailer do documentário era uma montagem e que o Elias queria usar a imagem dele para fazer uma sacanagem contra o coronel. Ainda bem que está tudo gravado em áudio e vídeo. Porque sacanagem é um político que não sustentou de pé o depoimento que ele gravou sentado. E eu ainda o poupei de um grande constrangimento, não inserindo todas as críticas. E eu fui bem claro quando perguntei sobre o comando do Coronel Sardilli. Eu fiz uma entrevista lá, né? Me colocaram até numa roubada. Era para falar sobre o comando, me colocaram para pegar o Sardilli falando.
É uma rota do futuro, uma rota sem letalidade. Nossa. Bom, a rota, futuro para a rota eu só vejo um. Primeiro, a rota ela tem que ser comandada por um coronel de 3 gemados, ou seja, a gente chama de coronel FU. A rota ela não pode mais ser um batalhão, ela tem que ser um grande comando e subordinado direto ou ao subcomandante de PM ou ao secretário de Segurança Pública. A rota não pode ser usada como instrumento político. Esse papo de rota sem letalidade é papo furado. O único dia que nós vamos ter uma rota sem letalidade é o dia que acabar o crime. Enquanto tiver bandido, nós vamos ter letalidade. E se tiver que morrer, que morra o bandido. Eu não entendo um oficial de polícia falar que uma rota sem letalidade é uma coisa boa. Uma polícia sem letalidade é uma coisa... Um cara que fala isso é um idiota. Agora, se o cara não tem coragem de assumir um comando numa rota, de ser um sargento de rota, ser um soldado de rota, se ele não tem coragem de entrar no tiroteio, ele que nem venha pro batalhão. E pare de usar o batalhão como trampolim, porque muita gente vem comandar a rota para ser coronel. O cara vem aqui para se promover, entendeu? É muito chato eu falar alguma coisa, porque falar, o coronel telhado, aí fala é só ver o que acontece. Levanta as estatísticas da minha época de rota, levanta como é que está hoje, vê a satisfação da tropa, você vai falar, não é eu que estou falando. Atualmente o que eu vejo é que a rota, não é que a rota acabou, mas a gente não vê mais divulgação do serviço de rota. A gente não vê mais a rota na imprensa. Quando a gente vê as viaturas de longe, a gente não vê mais oficiais de rota tecendo comentário contra ocorrências. A gente não vê o comando Aguiar se apresentando nas ocorrências, não é crítica, é uma realidade. Eu soube que está até proibido, através do comando, a participação direta de oficiais de praça, o que é um absurdo. Se ele não estava falando do coronel Sardilli, ele estava falando de quem? Só tinha um comandante na rota. Quando ele diz, se o cara não tem coragem de comandar uma rota, ele que nem venha para o batalhão. Muita gente vem comandar a rota para ser coronel. Ele não está falando do soldado. Não é que a rota acabou. A gente não vê mais a divulgação do serviço de rota, a gente não vê mais o comando Aguiar se apresentando nas ocorrências. Comando Aguiar é o comandante da rota, na época, o coronel Sardilli. Levanta estatísticas da minha época de rota e vê a satisfação da tropa agora. Ele está falando o tempo todo do coronel Sardilli e não dos praças e oficiais do batalhão. Em nenhum momento foi perguntado sobre outros comandantes. Não cabia no documentário. Os temas abordados e gravados foram os abusos da corregedoria, o futuro da PM, secretário de Segurança Pública e, principalmente, sobre o comandante da rota na época, o coronel Sardilli, que também participou das gravações e não quis falar sobre o tema letalidade. Como o cara grava um depoimento e depois tenta voltar atrás do que gravou, ele deixou gravado, ele deixou registrado aquilo lá. Não é alguma coisa, não é uma conversa de bar, não é uma conversa informal entre duas pessoas na esquina. Ele registrou o que ele falou e depois tentou dizer que não tinha falado nada daquilo, mas ficou registrado, né? Não tem como ele provar o contrário. É lamentável você ver uma pessoa do nível, né, dele, a importância que ele tem para muitos jovens, aí, muitas pessoas que se espelham nele, provavelmente não saibam dessa história, de tudo isso que aconteceu, tudo isso que ele fez, quais os caminhos que ele usou para chegar onde ele chegou. Né? Tudo isso provavelmente muitas pessoas não têm conhecimento de quem realmente ele é, né? De como realmente ele conseguiu o poder. Que parece que hoje tudo que ele quer é isso, é poder. A pessoa ela tem que ter uma palavra única. Nós, com o tempo, nós podemos trocar os nossos conceitos. Até mesmo somos obrigados a modificar conceitos de algumas coisas, tendo em vista a evolução tecnológica, a adaptação a novas normas sociais, mas princípios jamais devem ser modificados. Sim, não é não. Na última unidade que eu trabalhei, antes de passar para a inatividade, foi comandante do 2º BAEP, nós tínhamos lá uma frase que era uma frase de efeito e que eu coloquei até como na minha monografia de CSP. Quem se vende não merece ser comprado.
Então, a pessoa ela tem que ser uma coisa do começo ao fim. Voltar atrás, a gente pode, né? Faz parte. Desde que você não minta. Você voltar atrás falando a verdade é uma coisa. Voltar atrás mentindo é outra coisa. Então, primeiro que a gente cai naquela história de coronel defendendo coronel, né? Falei, mas me arrependi, que ficaria mais bonito. Olha, falei, me arrependi. Trouxe consequências para mim, né? Agora, dizer que quem fez mentiu, e não ele quando disse, é complicado, né? Voltar atrás todos nós temos direito. Desde que você não prejudique o outro, dizendo, olha, o outro inventou, o outro editou, o outro mentiu, né? Mais bonito você dizer, olha, falei e me arrependi, né? Achei que o cara estava errado, mas agora pensei melhor. Agora querer jogar a culpa em quem fez, né? Mas é aquilo que eu falei, se você tem a prova, que é o que os coronéis adoram, né? Que a polícia adora, cadê a prova? Repórter, cadê a prova? Entrevistador, cadê a prova? Você tem a prova, né? A pessoa tem a prova. Quem fez tem a prova de que o que ele falou de fato, né? O que ele disse anteriormente. Porque não basta você acusar uma pessoa ou colocar a sua opinião em relação à pessoa. Olha, ele errou, ele está errado, ele não devia ter feito isso, ele não devia ter falado isso. E daí no dia seguinte o cara te dá um telefonema e assim, ó, aquilo que você falou é mal, né, meu? Ah, então vou voltar para trás, hein? E vou culpar quem fez. Então isso é canalice, é calhordice, né? Afinal, você disse. Dizer e ainda dizer que a culpa é de quem gravou, a culpa é de quem mostrou, só posso encarar isso como canalice. É a palavra que eu tenho para dizer. Em virtude desse vídeo que o político gravou a pedido do coronel e postou no seu Facebook, fui processado e hostilizado de várias formas nas redes sociais, por admiradores do meu trabalho. Eu entendo que um ex-comandante da Rota, um coronel da Polícia Militar e hoje deputado estadual não seja tão ingênuo e manipulável por um simples cineasta a ponto de não falar tudo aquilo que tinha vontade de dizer. E, sinceramente, como os policiais militares e a população vão confiar em um político que não honra a palavra? Durante o andamento do processo, em uma clara demonstração de corporativismo entre o coronel Nivaldo e o coronel Sardilli, com a intenção de me prejudicar financeiramente, o coronel Nivaldo, que era o comandante do CP-Choque, determinou ao comando da Rota a proibição da venda de todos os títulos de DVDs produzidos por mim, que sempre enalteceram a PM, que eram comercializados há mais de 10 anos na loja do P5 da Rota. DVDs de filmes, documentários e videoclipes e outros que garantiam o sustento da produtora, dos meus estagiários e principalmente da minha família. Olha, eu estranhei muito, porque um conhecido esteve lá no batalhão da Rota para comprar aqueles souvenirs, né? E queria justamente levar uns filmes que o Elias Júnior produziu, aqueles documentários antigos, documentários, nossa, alguma coisa de até 10 anos atrás, tal, que ele documentou, né? Que ele ficou para a história. E, estranhamente, disseram que esses vídeos estão proibidos de serem vendidos lá dentro da... Tem uma lojinha lá na Rota, no batalhão, no quartel. Então, eles lá vendem canecas, camisetas, tudo bem, livro de deputado, tudo bem, ótimo. Mas cadê os filmes? Aí eu disse, não, tá proibido os filmes. Ué, mas como? O que é? É filme de sacanagem e tal? Se tivesse, podia vender. Agora, eu sinceramente não acreditei. Não acreditei. Aí, imediatamente, liguei pro Elias. Ô, Elias, que negócio é esse? Um conhecido tal, centro, Rota, bem, vai lá, um cara comprou, mas aqui não tem não, tá proibido. O que tá acontecendo? Tá esgotado? Não tá esgotado não, é que eles não deixam. Olha, sinceramente, mas que picuinha, mas que perseguição mais imbecil. Alô, Comando Geral da PM, o que tá acontecendo com vocês?
tanta coisa importante em São Paulo e vocês estão proibindo algo que enaltece o trabalho de vocês. No período que eu lá estive, nós tínhamos no setor P5, né, um setor em que vendia materiais de rota, chaveiro, caneta, DVDs, inclusive do Elias. Teve uma época que lá nós conseguimos resgatar um clipe que foi feito no centenário da rota. Inclusive até o livro do comandante Telhada, eu acho que até hoje deve estar sendo vendido por lá. Então lá sempre foi muito procurado por pessoas que gostam da rota, têm verdadeira fixação pela rota, nos eventos que lá vinham, nas solenidades, nas visitas, porque o batalhão ele é histórico. Então existe um circuito cultural na cidade de São Paulo em que lá, na minha época, ele era ponto obrigatório de parada, chegavam lá ônibus de pessoas que queriam visitar o batalhão. E o P5 sempre ficava aberto para o pessoal ter acesso a esses materiais de rota. Nós já tivemos lá adesivos de carro, era vendido lá, em suma, materiais de todos os tipos, inclusive até os DVDs do Elias, sempre foram colocados ali à venda para o público em geral, inclusive público interno e público externo ao batalhão. Se um coronel tem um livro lá dentro, um gibi, um adesivo, uma camiseta que vende lá dentro, que eu sei, porque eu vou lá e eu sei o que tem lá dentro, pode. Por que o Elias Júnior não pode ter o DVD dele lá dentro? Um DVD que explica para criança, para adolescente, é o que a gente faz, o jovem da periferia, conhecer os trabalhos. Por que isso? Eu não consigo entender. Qual é essa perseguição em cima dele? Então, quando você inicia um projeto, você tem um custo, né? Você já tem que saber o custo desse projeto aí. Todo esse trabalho que ele fez teve um custo, né? Provavelmente ele gastou uma grana contando com o retorno disso depois, né? E quando proibiram as vendas do DVD dentro da rota, dentro da lojinha da rota, ele não teve o recurso, todo o recurso que ele gastou para chegar até ali foi perdido, né? Como é que ele ia recuperar isso? Por que estão fazendo isso? Se ele trouxe benefício para a rota, se estão usando os vídeos dele até hoje para divulgar a rota dentro da rota, para quem vai visitar a rota, o pessoal que vai fazer a visita lá, eles querem ver o material, né? Gostariam de ver aquele material, assistir mais daquele material. E não tem isso lá disponível. É triste você ver uma pessoa que tem uma história lá dentro ser banalizada desse jeito, assim. É muito triste, assim. Num país que a gente vive numa crise monstro que a gente vive hoje em dia, pessoas perdendo emprego, ele é um empresário, ele dá emprego para as pessoas, ele fornece estágio para quem está estudando, entendeu? E é um estágio remunerado, ele precisa, é o que ele faz, é o trabalho dele, sabe? Vocês estão tirando o trabalho de um pai de família, vocês estão tirando o emprego de pessoas que poderiam estar ganhando, entendeu? Numa época dessa, uma época de crise, entendeu? A troco de uma coisa ridícula, uma perseguição, uma injustiça. Então, eu acho isso totalmente desrespeitoso, totalmente desnecessário. Eu não concordo com esse tipo de coisa. E quando estava chegando no final do processo, o coronel Sardilli determinou a alguns praças e oficiais que fossem testemunhas a favor dele, mesmo contra a vontade deles. E, para minha surpresa e indignação, o deputado coronel Telhada aceitou ser testemunha contra mim nesse processo, mesmo fazendo muitas críticas a esse coronel no documentário. O que me deixa inconformado é que ninguém o ajudou tanto quanto eu. Eu o tinha como um amigo que frequentava a minha produtora e até aniversários de família ele foi. E no final, sem que eu tivesse feito nada a ele, fui apunhalado pelas costas por essa pessoa que usou todos os meus trabalhos para se autopromover, como os videoclipes e todos os documentários sobre a rota, tanto nos cinemas como nos lançamentos dos DVDs. E principalmente nas gravações que ele me pedia para fazer nas ocorrências de rota, que por muitas vezes eu e uma outra produtora tínhamos que esperar ele chegar
para gravar a sua entrevista e enviar para a TV. Ocorrências que ele nunca participou. E com toda essa exposição, muitos admiradores do nosso trabalho achavam que ele era um super-herói, diante da quantidade de ocorrências de confrontos que ele aparecia na televisão. Em virtude disso, esses admiradores nunca souberam quem eram os verdadeiros heróis. E para quem não acredita, basta assistir às matérias que nós gravamos e observar que os verdadeiros heróis que trocaram tiros, que salvaram famílias, nunca apareceram. Apenas ele contando a ocorrência dos outros. O que aconteceu aqui foi o seguinte: o Tenente Teixeira com a equipe, eles estavam patrulhando na região de Osasco, foram solicitados por pessoas que viram esse carro ser roubado, uma L200. E assim foi fácil ficar famoso e se eleger usando o nome da rota. E no dia 22 de setembro de 2016, nós fomos informados que saiu a sentença que o Coronel Sardilli moveu contra o Elias e contra a produtora. Um trecho bastante importante dessa sentença judicial é quando o juiz narra que, graças a Deus, nós podemos ter um ponto de vista e exprimir esse ponto de vista. E, estranhamente, o que se pode ter como justo e legal, este ex-comandante da rota tentou barrar a divulgação, a produção desse documentário como um todo. Não só aquela parte em que era citado, mas ele quis tentar barrar toda a produção do documentário. Nessa linha de raciocínio, é importante verificar um trecho da respeitável sentença judicial. Vejam, comandante que obviamente não pode arvorar-se na condição de substituto processual da Polícia Militar de São Paulo. Vivemos tempos democráticos. Em linha de princípio, não pode e não deve o Estado, inclusive por intermédio do Judiciário, cercear a produção artística, intelectual e jornalística de qualquer empresa ou cidadão. Se a HDV, produtora, e Elias, diretor, resolveram lançar-se na empreitada de criar documentário sobre as rondas ostensivas Tobias e Aguiar, somente situação limite justificaria a interdição da exibição, divulgação da obra. E na narrativa do juiz também ele sustenta que assistiu com bastante cautela os DVDs juntados pelo ex-comandante da rota, que também verificou todos os documentos por ele juntados e chegou à conclusão de que o Elias não desabonou a conduta dele, o comando dele em nenhum momento, sendo, portanto, de rigor a autorização para a exibição desse documentário. E, ao final, o juiz entendeu que a HDV produtora e o diretor Elias Júnior tinham o direito de expressar suas opiniões e não fizeram, extrapolando os limites do bom senso, nesse documentário. E na parte dispositiva da sentença ficou assim postado: por todo o exposto, julgo improcedente a ação e condeno Alberto Malfi Sardilli ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, corrigido desde a propositura. São Paulo, 22 de setembro de 2016. Marco Antônio Boto Muscari, juiz de direito. Essa primeira parte eu venci. Em outubro de 2016, quem comandava a rota era o Tenente Coronel Alencar. E teve uma solenidade de aniversário da rota, e eu fui convidado pela tropa para prestigiar. E com muito orgulho, eu compareci levando a minha equipe e a minha filha. Em um determinado momento, eu fui abordado pelo Coronel Sardilli na frente da minha equipe e de pessoas que entravam no batalhão. Em tom autoritário e agressivo como de costume, ele me intimidou, dizendo que eu estava proibido de vender os DVDs na rota. Com todo respeito, eu disse que eu não estava vendendo dentro do batalhão, e sim do lado de fora. Não satisfeito, me constrangendo mais uma vez na frente de todos, ele questionou se eu tinha nota fiscal dos DVDs. Eu disse que sim, e perguntei por que ele continuava me perseguindo, uma vez que ele tinha perdido o processo. E questionei se ele tinha nota fiscal de tudo que era vendido na loja do P5 da rota. Ele disse algo que me ofendeu e imediatamente eu respondi que ele não ia fazer comigo o que ele estava acostumado a fazer com a tropa e com seus subordinados. E nesse momento, algumas pessoas me tiraram de perto dele. Logo depois, chegou o advogado que estava com o meu processo. E eu relatei o acontecido. E ele me orientou a fazer uma denúncia na corregedoria, na ouvidoria das polícias e na Secretaria de Segurança Pública. E assim foi feito.
Passados 1 ano e 2 meses, eu nunca fui chamado para ser ouvido em nenhum desses lugares, por se tratar de um coronel da Polícia Militar. Eu garanto que se fosse um soldado, um cabo ou um sargento, eles estariam presos no dia seguinte. Recebemos essa denúncia, né? E pegamos essa denúncia e enviamos para a Corregedoria da Polícia Militar para que seja apurado essa denúncia, né? E nós estamos aguardando aí essa definição aí do que houve realmente lá. Esperamos que seja bem apurado e que não haja mais essas proibições que ocorreram aqui conforme a denúncia. Olha, eu acredito que uma reclamação, uma denúncia dessa já poderia ter sido vista. Esperamos a resposta aí, né? Nós não sabemos o porquê ainda que não houve ainda uma definição nesse caso dessa reclamação, mas estamos aguardando. Esperamos que nos envie o mais breve possível. Porque senão fica claro aí o corporativismo, caso haja realmente uma culpa desse coronel. Então ele precisa, a Corregedoria precisa tomar uma providência. Nós esperamos que tome. O trabalho que o Elias faz é de fundamental importância para as nossas polícias e principalmente para a sociedade. E quando eu falo em sociedade, eu me refiro também àquelas crianças que vivem em situações de extrema violência nas periferias, que acabavam tendo como ídolos os criminosos. E o trabalho que ele faz em comunidades carentes é extraordinário, porque essa mistura do cinema com o lado bom da polícia faz com que essas crianças vejam os policiais como super-heróis e não mais os bandidos. A gente pode ver nas palestras que ele faz o carinho que as crianças têm por ele e pelo trabalho dele, sempre mostrando para as crianças que elas podem ter um futuro melhor. Há muito tempo, alguns setores da imprensa divulgavam apenas o lado ruim da Rota. Falava que a Rota era uma polícia violenta, uma polícia que mata. E através dos documentários do Elias Júnior, dos filmes, a população acabou conhecendo o verdadeiro lado da Rota, o lado humano dos policiais e passando até a admirar o nosso trabalho. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Nós estávamos em patrulhamento na Avenida Rio Pequeno, num determinado dia, já final do nosso expediente, pronto para recolher as viaturas para o nosso quartel, e caminhando na calçada 2 mulheres e uma criança de aproximadamente 5 anos. Essa mulher, a mãe da criança, se aproximou e veio falar que a sua filha era fã e admirava o nosso trabalho. E imediatamente eu a carreguei no colo, mostrei o interior da viatura, nossos equipamentos, e eles saíram de lá, ela toda sorridente, agradecida, por ter conhecido o interior de uma viatura de Rota e ter nos cumprimentado e ter nos apresentado. Aquilo ali foi uma coisa que me tocou, uma criança de aproximadamente 5 anos, né, ser fã do trabalho do policial, do policiamento de Rota. Esses documentários, como comandante do CPChoque, eu tinha incentivado, quando estava no comando 2º de choque, eu iria fazer. É importante para o policial militar de qualquer posto, de qualquer graduação, se sentir valorizado como pessoa, ter o seu trabalho reconhecido, ter o seu trabalho divulgado. E eu acredito que esse foi o maior feito do Elias Júnior, que foi divulgar o trabalho de gente que dá a vida pela sociedade. Como comandante, especificamente no 20º Batalhão, nós acompanhávamos a atividade da Força Tática. E a Força Tática, ela desenvolvia um trabalho, uma das especificidades, um trabalho semelhante ao da Rota. Sem dúvida alguma, o trabalho de Elias Júnior era inspirador para buscarmos a melhoria contínua desse tipo de modalidade, desse tipo de programa de policiamento. É um trabalho que dignifica em termos didáticos, muito claro, pois é realista, não é uma montagem, não é uma teatralização, mas é uma demonstração da realidade, da percepção do momento em si da ocorrência. Isso para análise
e um raciocínio de uma melhoria contínua do processo da atividade policial é de inestimável valor. Eu que tenho 27 anos de Força Tática, ROCAM, Patrulhamento Tático Móvel, eu sempre senti essa necessidade de estar tendo um curso específico para tal coisa, porque a Força Tática ela tem o curso de Força Tática, a ROCAM também tem o curso dela no segundo de choque. Agora, um curso de policiamento de rota, ele não chega aos demais policiais. Esse documentário que o Elias Júnior faz é muito importante porque muitos policiais estão tendo acesso a ele. E, pelo menos, é um pingo de instrução, e instrução nunca é demais no nosso trabalho.